quinta-feira foi apresentado o relatório aí com 96 laudas, né, remetido para o Poder Judiciário e para o Ministério Público Federal atuarem aí no caso. Bem, como foi essa investigação? O que a gente já conversou aqui quando nós tivemos a prisão do suspeito, né, que ele está detido desde outubro. 8 de outubro. Bem, concluído o inquérito, ele está sendo indiciado por que crimes? O investigado nesse inquérito policial, ele foi indiciado pela produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, né, um crime aí que é previsto no ECA, que é a Lei 8.069 de 90, que protege a criança e o adolescente, e a pena de 4 a 8 anos. Também foi indiciado pela transmissão desse material pornográfico via internet, e essa transmissão também é penalizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo estupro de vulnerável com lesão corporal grave, porque as consequências das vítimas, aí, como nós vínhamos conversando, para uma criança é muito grave a consequência desse tipo de exposição que ele sujeitava, que ele incitava. E o racismo também, porque acabou surgindo no decorrer do inquérito uma notícia, né, de que ele teria hostilizado um dos alunos dele com atitudes racistas. E como surgiu a comprovação desse delito, que não está conectado com os demais, mas ele também foi indiciado pelo racismo. Então, pedofilia, produção de material pornográfico, estupro de vulnerável e racismo. Exatamente. Nessa questão do estupro de vulnerável, ficou sequelas no jovem? Era criança ou adolescente? Exatamente. É uma criança e essa criança desenvolveu diabetes aí de fundo emocional, né? Emocional. Decorrência do trauma. E as coisas, assim, nesse tipo de investigação são muito dinâmicas, né? O que acontece? As coisas não cessam quando o inquérito termina. O fato, ele fica gerando consequências e fica gerando trabalho, né? Fica gerando, como é que eu vou dizer, também o aspecto psicológico. Essas vítimas ficam com essa marca que vão carregar aí por um bom tempo. Né? Certamente. Durante esse processo de investigação, teve algo assim que mais lhe chamou a atenção, mais lhe chocou, pelos depoimentos, pelo que a senhora disse assim, não imaginava que isso tivesse ocorrido, doutora Esse Gabriela? Tipo de investigação, ele sempre mexe tanto com o investigador, é um crime que acaba tendo um aspecto psicológico, emocional muito grande envolvido, né? Vide aí a comoção que gera na sociedade, mas de qualquer forma nós estamos preparados para esse tipo de enfrentamento, né? Afinal, mas é uma investigação que foi priorizada, que é uma prioridade da Polícia Federal, esse tipo de investigação, porque a vítima ela é vulnerável, né? É uma vítima que não tem como defender-se sozinha. Num primeiro momento, esse jovem, ele captava o quê? Fotos, para depois ir evoluindo, para chegar até o estupro, por exemplo? Como é que ele começava? A conduta desse tipo de criminoso, né, ele é uma espécie de teste, né? São fases em que ele vai testando a vítima. Esse tipo de criminoso começa com um contato, digamos assim, mais inocente, vai aprofundando a conversa e testando a receptividade daquele vulnerável que está do outro lado. Como a criança ela está numa fase de descoberta, de repente até de dúvida quanto à opção sexual, uma pessoa que está se montando a sua personalidade ainda, né, um adolescente, e às vezes quer também questionar o poder parental e fazer coisas que lhe parecem transgressão, isso tudo incita a criança a participar desse tipo de delito. Então ela é uma vítima muito fácil, é uma presa fácil, né? O convencimento é muito fácil. Sim. E aí esse criminoso vai testando os limites até que chega a marcar, como foi o caso, encontros pessoais aí com essas vítimas. Na questão do estupro de vulnerável, apenas ocorreu? A gente, assim, tem aqui no inquérito, né, comprovações aí de encontros, mas, de qualquer forma, agora o Poder Judiciário vai ter que trabalhar de uma forma mais, digamos assim, tentando obter dessas vítimas depoimentos, de repente, com uma estrutura um pouco mais aprofundada e gerando e com comprometimento da fase judicial, né? Sim. Nós, na fase policial, colhemos os indícios e colhemos o indicativo de que aquilo tudo e firmes, né? Não são indicativos. Claro. Nós não somos levianos, temos que trabalhar com profundidade, com né? Provas contundentes. E transmitimos isso para o judiciário. Agora cabe à fase judicial a comprovação disso tudo, né? Inclusive o suspeito aí continua preso preventivamente, demonstrando que realmente o trabalho, enfim, em cima de demonstrar a lascívia dele, né? Foi
teve esse sucesso, claro, né? No aspecto da transmissão de material pornográfico, era internamente que ele fazia essa distribuição, ou há uma suspeição, vi no jornal A Tribuna de sábado, que a senhora mencionava que até mesmo a Interpol está trabalhando no caso? Qual o envolvimento aí da Interpol, delegada certo. Gabriela? A Polícia Federal tem uma estrutura e um órgão central em Brasília, né? Dentro do órgão central, que é a Direção-Geral da Polícia Federal, nós temos o URCOP, que é uma unidade de repressão a crimes de ódio e pornografia praticados pela internet, inclusive. E lá na divisão, o pessoal que trabalha dedicadamente só a esse assunto, tem como verificar se o material que foi colhido, foi transmitido, foi, digamos assim, recuperado do material da informática aí que nós aprendemos do suspeito, se ele tem correspondência com outros criminosos aí que já foram presos pela Polícia Federal, inclusive pela Interpol, internacionalmente. E esse cruzamento está sendo feito. Como é um trabalho minucioso, delicado e demorado, porque é um banco de dados gigantesco, ele ainda está em andamento, essa verificação. Inclusive então tem uma perícia também que está pendente no material que foi apreendido no dia da prisão em posse do criminoso, né? Foram 2 iPhones, um iPad, um tablet. Todo esse material está sendo periciado aí para colher mais elementos que indiquem com segurança aí qual era a conduta precisa desse investigado. Os 2 iPhone e o iPad foi no dia da prisão. No dia da prisão. Que estava em poder do... Exato. Um telefone e o tablet estavam na posse dele e o outro na casa dele. Na casa dele. Então esse ainda está aguardando, porque o inquérito pode colher novas provas, ele não para por aí, né? A qualquer momento. Se alguma vítima, né, por acaso se sentir incentivada a dar o seu depoimento, sempre é tempo disso, né? Sempre é tempo também de colhermos novos elementos, inclusive no material de informática. Nesse aspecto da transmissão da informação, a senhora recebeu alguma informação desse departamento que está lá na sede da Polícia Federal em Brasília com a Interpol de que possa ter alguma ligação? Esse tipo de crime, as pessoas repassam as imagens internacionalmente? É comum isso? Justamente, Paulo, você tem razão. Esse tipo de crime, ele gera um submundo, né? Uma espécie de rede ali em que os criminosos estão conectados, estão compartilhando material, que captam, que transmitem, enfim, são troféus, né? Que eles gostam de exibir para os seus congêneres, para pessoas que têm o mesmo tipo de interesse, né? Interesse em sexo com crianças e adolescentes. Agora, em cima de todas essas informações, as imagens, a senhora já disse a outra vez que esteve aqui, são chocantes, né? Permanecem. O trauma... Agora as famílias têm que ter o devido acompanhamento, a própria vítima e a família de um modo geral. Aí a polícia não interfere, mas é algo que marca realmente nessa fase da vida em que esses jovens foram vítimas, né, doutora Justo, Gabriela? Uma fase de construção da personalidade, né? E o choque dos pais também é grave, né? É grande. A gente percebe assim o abalo emocional que causa dentro da família, mas as pessoas têm que ter essa força, né? De tomar isso como uma lição. Claro. E é o nosso recado para a comunidade, justamente, né? Por que a Polícia Federal tem esse inquérito que ele corre em segredo de justiça, né? Não podemos divulgar foto, não podemos divulgar o nome nem do suspeito, nem das vítimas. Que isso fique claro para a comunidade, né? Exatamente. A gente sofre, assim, como é que eu vou dizer, até uma pressão nesse sentido. As pessoas querem não é censura saber. Também, né? E não é uma censura, é um respeito à individualidade do sujeito, né? Claro. Afinal, há o segredo de justiça e das vítimas da mesma forma. Nós não podemos divulgar aí quem são, porque pode gerar um problema maior do que o que já há. Mas, enfim, né, nossa intenção aí é que a comunidade fique atenta alerta nesse sentido. Então, o crime de pedofilia está previsto no ECA, né? Exatamente. Essa produção o crime de pedofilia em si não existe. Não né? existe o crime. A pedofilia seria até uma doença, mas esse interesse em material pornográfico, ele está tipificado no ECA. Na produção de material pornográfico. Exato. Ou a transmissão desse material, a guarda também. Existem vários núcleos, né, nesse tipo. Então seria produção, transmissão, né? Porque produzir e transmitir, né? Transmitir, registrar. Estupro e racismo. Exatamente. São os 3 crimes. Seriam os 3 crimes. E isso aí, pelo nosso código, 4 crimes. 4 tipos, a produção, a transmissão, o estupro e o racismo. Isso aí, somando, daria quantos anos aí de...
Olha, nós ainda não temos como chegar nessa conta, claro, né? Porque o número de vítimas, ele está, como eu lhe disse, é dinâmico, né? É dinâmico. Ainda está em verificação aí quantos... E outra que também é uma parte que a gente tem todo o respeito aí pelo Ministério Público Federal, que vai fazer a denúncia, e eles que vão realmente definir. Nós colhemos os elementos e o Procurador da República agora vai trabalhar em cima desse inquérito, né? E o trabalho deles é qualificado para isso. Quantas vítimas... esse jovem aí acabou abusando? Nós temos certeza de mais de 30 crianças e adolescentes aí que sofreram esse assédio, digamos, né? Uhum. Mas, como eu te disse, é dinâmico. Agora, isso, a senhora conversando com os seus demais colegas, assim, de um modo geral, os crimes de transmissão de material pornográfico no Brasil está crescendo, é algo assim realmente que assusta e tem como coibir na raiz, na fonte o negócio, ou só depois quando ele estoura praticamente? O problema ele não chega a ser brasileiro, ele é mundial, né? Porque a internet acabou facilitando muito. Antigamente essa pessoa era reclusa, era isolada. Hoje ela encontra seus pares, né? Seus congêneres, as pessoas com o mesmo interesse na internet. E essa facilidade aí da rede mundial de computadores e a sensação de anonimato na frente do computador, isso tudo incentiva uma personalidade doentia. Agora a gente tem que aprender uma coisa também. Muitas vezes, quando você fala nas redes sociais pela webcam, pela câmera, o outro é que está gravando a imagem que ele está recebendo, né? Exatamente, e foi então, nesse golpe que as crianças caíram. Golpe, claro. Às vezes parecia para as crianças que era uma mulher e se tratava do sujeito, do suspeito. Outras vezes parecia que era um amigo. E esse perfil estava hackeado, como se chama. E não era um amigo, né? Era também esse suspeito. Outras vezes você acha que a pessoa está com uma boa intenção, está querendo uma interação ali, enfim, mas de outra forma a pessoa está gravando aquele material e vai usar para uma chantagem, para uma coação mais tarde. Então a exposição na internet, ela é inclusive problema para celebridades, né? O cidadão tem que lembrar disso. Que você se expor na frente de uma webcam é se expor para o mundo. Depois essa imagem foge do teu controle. É igual agora essa moda que está aí do tal do selfie, né? Exato, as pessoas acabam dando ali o local onde estão, com quem estão acompanhadas, se a sua residência está desguarnecida, sem ninguém, e todas essas informações postadas aí nas cada vez mais populares redes sociais, elas geram uma consequência, isso tem que se ter em mente. Doutora Gabriela, acredita que o resultado da perícia desses equipamentos eletrônicos que estavam com esse suspeito, quanto tempo a senhora possa ter o resultado? Segundo o CETEC, que é nosso órgão de perícia em Porto Alegre, mais 10 dias. Mais 10 dias, chega isso aí. E esse outro lá da Interpol, daí... Exato, pode levar mais tempo. Pode levar mais tempo, acredito, em torno de 30 dias. 30 dias, então, novos elementos surgirão. A sua expectativa, né? A expectativa é essa, né? Nós queremos, na verdade, que a verdade venha à tona, né? Que tudo seja desvelado e nós estamos trabalhando nesse sentido. Não é interesse da Polícia Federal aí, nem que seja cavado uma situação contra ninguém, né? Nós trabalhamos com isenção e, ao mesmo tempo, também não queremos que passe impune. Mas eu acho que é esse o objetivo principal, entendo, da senhora, da instituição Polícia Federal e nós aqui, da Rádio CPE, é trazer a informação como alerta. Exatamente. Como um objetivo único de fazer com que esse crime não ocorra mais. Exato. Que a gente repudia de todas as maneiras, mas que sirva a palavra alerta aos pais, às crianças e aos jovens. Exatamente. Como a gente diz aí, os pais terem essa vigilância em cima dos seus menores é a nossa principal preocupação e a principal preocupação com essa interação que nós temos com a imprensa, né? A Polícia Federal faz o seu trabalho, nós temos muitos trabalhos sendo feitos, né? E essa divulgação, ela é interessante, ela é até, digamos assim, incentivada pela direção-geral, pela superintendência, para que a população fique atenta. Então tá bem. Parabéns para a senhora e para toda a equipe, né? Obrigada, muito obrigada. Porque é desde março isso aí que está sendo investigado, Exato. né? Desde março. Como envolve perícia e quebras de sigilo, ele é um inquérito complexo.